Bom, passo a palavra ao Marcos Vinícius Porta, professor de Políticas Públicas da Universidade Federal do ABC. Bom dia. Primeiro queria agradecer ao Nassif pelo convite e agradecer a todos os palestrantes aqui antes de mim também pela aula, né? Acho que é bom a gente sempre que começa a se enveredar mais na vida acadêmica lembrar a velha lição do Guimarães Rosa, que mestre é aquele que de repente aprende, né? E a gente às vezes esquece de aplicar isso. Então, tive a oportunidade aqui já de aprender bastante e a gente vai conversar um pouco, né? Eu vou falar um pouco então sobre esse bloco da gestão por objetivos, né? Se pudesse passar, acho que você é um bom. Aqui, ó. Eu vou falar um pouco sobre a administração pública e a lógica da burocracia. Já facilitou o meu trabalho aqui, porque o Caio antes de mim já discutiu isso. Discutir um pouco sobre a administração em política e a avaliação da ação pública, que é isso que a gente, no fundo, está falando sobre uma administração por objetivos. Como a gente avalia a administração pública, pensando também, claro, na avaliação como um meio, não como um fim da ação pública, que é um risco de qualquer instituição transformar os seus meios em fins, né? Algumas críticas que há sobre a administração gerencial, críticas no sentido de a gente precisa discutir algumas coisas e precisa avançar. E os desafios e possibilidades da gente avançar a implementação de sistemas matriciais e da avaliação por objetivos, do governo por objetivos. Essa é uma pintura de um afresco ali da Itália, do século XIV, sobre os efeitos do bom governo no campo. Uma coisa que eu gosto muito nas pinturas medievais, aí, de toda a era medieval, mas principalmente mais já da alta Idade Média, é que elas são cheias de significado. O cara estava preocupado em significar as coisas. Então a gente vê nesse campo aí o comércio ali, o nome dos painéis aí que estão numa sala de governo ali de Siena são os efeitos do bom governo. Eles são os do bom governo de um lado e os do mau governo do outro lado. Então a gente vê aí o desenvolvimento acontecendo. Vê o comércio, vê gente chegando à cidade, vê as plantações. Por outro lado, quando há o mau governo, a gente vê caos, fogo, as pessoas, morte, a gente não consegue ver aí mais o desenvolvimento. Então a gente já tem no fundo um conhecimento secular aí, e esses painéis aí ficam na sala onde se tomavam as decisões de governo, né? Para lembrar um pouco que o que eles fazem em termos de decisão de governo é o que vai afetar a sociedade, o desenvolvimento da sociedade ou, né, a involução daquela sociedade mesmo, né? Acho que esses objetivos que tem que estar sempre em mente aí quando a gente fala de administração pública. A administração pública é a ação que o Estado tem para executar os seus objetivos. E quais são os seus objetivos? Os interesses da coletividade, o desenvolvimento social e econômico, cultural, pessoal daquela coletividade. Ou seja, um grande desafio, um desafio multifacetado, multidimensional, né? Daí também um dos desafios nossos de falar da administração por objetivos ou da gestão por objetivos, como colocar todas essas dimensões, como lidar com essa multidimensionalidade, porque a gente sempre corre o risco, né, de valorizar aquilo que a gente consegue medir, né, ou aquilo que o Nelson Machado colocou bem, né, diz como você me avalia e eu te digo como eu me comporto. Se a gente avalia uma coisa, a gente acaba eventualmente deixando de lado outros aspectos importantes. A administração tem aí, o Caio já se adiantou nessa explanação, não apenas se adiantou como faria melhor do que eu seria capaz de fazer, sobre a evolução da administração, do patrimonialismo até chegar de uma certa forma à administração gerencial. Mas o que é interessante aí a gente pensar é que
essas formas de administração não são exatamente uma evolução. Muitas vezes elas andam juntas, e muitas vezes andam juntas dentro de uma mesma instituição. A gente tem partes bem avançadas em termos gerenciais e partes que funcionam de maneira patrimonialista daquilo que as piores críticas. Isso anda junto dentro da administração pública. E partes burocráticas aí, tanto no sentido weberiano como até no sentido menos lisonjeiro do que se trata da burocracia. A burocracia, em termos gerais, é sempre um sistema que procura organizar um esforço coletivo em prol de um objetivo. Quando eu falo de burocracia, não estou falando só da ação pública, mas também da ação empresarial, né? O estudo da burocracia não era só na área pública. Então, por isso ela segue essa ordem assim tão característica aí dos organogramas militares. Um comando centralizado e um organograma que vai se abrindo aí, se fragmentando. Tanto as organizações privadas como as públicas seguem essa ordem. E eu diria que toda a burocracia é bastante eficiente na consecução dos seus objetivos. A questão que a gente precisa se fazer sempre é quais são os reais objetivos daquela organização. Porque toda organização, quando ela não fornece o resultado que é social que a gente está esperando, é porque ela está procurando um outro resultado e está sendo eficiente nesse resultado. Se a polícia não está proporcionando segurança pública da maneira adequada, ou saúde, ou educação, né, ou relações internacionais, é sinal que a organização está eventualmente valorizando outros objetivos. E na área pública isso é muito mais comum. Por quê? Porque ela tem uma dimensão enorme, uma diversidade grande de objetivos para seguir ao mesmo tempo. Então a possibilidade de também se desviar dos seus, que seriam os objetivos centrais, se é que ela tem isso daí às vezes bem identificado, e esse é um processo, como o Caio colocou, que precisa ser sempre reavaliado, revisado, rediscutido, né? Isso é bastante importante. Os estudos históricos aí de burocracia, de administração, mostram que ela, em grande parte, essa forma de organização burocrática, ela surge como uma resposta sistêmica aí às necessidades de coordenação do Estado. O Estado começa a se fragmentar e vai se tornando cada vez mais difícil de ser coordenado. Por isso, aquela lógica da burocracia, da comando centralizado. Claro que o Estado também, o Estado e as organizações privadas também vão aumentando e ficando complexos, de tal forma que a gente enfrenta de tempos em tempos problemas de coordenação, aí, como o Caio bem apontou. E a burocracia também é um meio de superar a falta de conhecimento. Quer dizer, cada vez mais a técnica, a capacidade, a competência técnica para se executar alguma ação pública é fundamental. Isso daí tem que ser construído por meio do conhecimento sobre aquela situação, sobre o que afeta, sobre as causas de determinados problemas, né? Isso daí funciona pela burocracia. Então a burocracia tem, né, e a administração em geral tem a preocupação, tem que ter a preocupação de construir esse conhecimento. Daí a necessidade de uma estabilidade, de acúmulo de conhecimento, de lidar com esse conhecimento, sistematizar esse conhecimento e, obviamente, avaliar e utilizar esse conhecimento que elas têm sobre a área pública. Toda administração tem uma lógica bastante formalizada aí de funcionamento, né? Toda organização do estilo burocrático. Tem muitas vantagens. A racionalidade instrumental da burocracia é uma enorme vantagem, né? Normalmente, em muitos casos, a falta de ambiguidade. Ela tem, certas burocracias têm objetivos aí bem mais claros e bem direcionados. Claro, toda organização, quando começa a crescer, ela começa também a criar novos objetivos. E aí a gente precisa novamente passar por um processo de planejamento, uma discussão estratégica para alinhar esses objetivos. A unidade,
E principalmente a capacidade de se acumular e ter conhecimento, né? Acho que não é à toa aí que no relato do Nelson Machado a gente vê que grande parte das soluções ali do problema da Previdência surge de dentro da Previdência, porque é lá onde havia o acúmulo do conhecimento da realidade que eles enfrentavam, né? Claro que isso daí também tem que ser eventualmente arejado aí com outras visões, mas o pessoal que estava lá também tinha esse conhecimento acumulado, que é algo típico das burocracias. Trouxe só o artigo da Constituição mais clássico aí da administração pública, o artigo 37, para lembrar que ele já traz uma mensagem que a administração pública tem que ser limpa, porque ela tem já legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência nessa exata ordem. Então, não sei se isso foi uma preocupação ali dos constituintes naquele momento, né? Certamente não toda, porque eficiência entrou aí nesse artigo depois aí da Constituição, mas ela vem num certo sentido de mostrar que a administração tem que ter essa característica aí de ser algo que busque a clareza na sua atuação. Toda reforma gerencial e toda discussão em relação ao desenvolvimento das organizações da área pública, ou seja, como pesquisador aí da área de organizações, onde vocês leem burocracia, sabem que eu normalmente estou querendo significar administração pública. Eu considero as duas, em grande parte, um sinônimo, ainda que a gente, no uso normal da palavra burocracia, tenha certas restrições aí a encarar. A gente costuma ver ela pelo lado menos lisonjeiro. A legalidade tem enormes vantagens no funcionamento, né? Elas facilitam o controle à distância. Então, eu imagino que, havendo uma certa norma legal, que todos que estão sob a administração vão seguir aquela norma, ainda que a gente saiba que haja desvios aí, mas ela consegue conformar a maior parte da administração. Aumenta a impessoalidade, restringe a arbitrariedade, aumenta a previsibilidade social, a previsibilidade legal, mas toda ação na área social tem uma parte bênção e uma parte maldição, né? Tem uma característica ambivalente. O risco da legalidade é aquilo que o Caio explorou bastante ali, seguir regras, ou seja, os meios começarem a se tornar os objetivos da organização, eventualmente facilitar que as pessoas façam exatamente o mínimo do que é previsto ali na legislação, e até criar outros sistemas de promoção, né? Quem é promovido numa organização não é necessariamente aquele que é mais inovador, mas sim aquele que se conforma melhor às regras e normas dessa organização. Então tudo isso são aspectos que a gente tem que lidar aí ao longo de tentar avançar, de tentar discutir um pouco aí como a gente pode enfrentar os enormes desafios de melhorar, aumentar a eficiência da nossa gestão pública. Como último elemento aí desse contexto complexo da atuação da gestão pública, havia uma visão, diria que principalmente no começo do século XX, aí, final do século XIX, tem um artigo bastante clássico ali, um PhD de administração sobre a administração, sobre o estudo da administração, em que ele deixa muito claro a separação entre quem faz a política e quem a implementa. Esse PhD foi o Woodrow Wilson, que foi depois presidente dos Estados Unidos, ali na década de 10, né, do século passado. Essa é uma visão muito clara e acho que hoje em dia a gente às vezes vê essa visão também acontecendo. Os políticos então são aqueles que tendem a atrapalhar a administração pública, e se ela funcionasse sozinha ela seria mais eficiente.
Esse é algo que a gente precisa lidar com um certo cuidado. Claro que o político pode atrapalhar, como o tecnocrata também pode atuar contra a sociedade, né? É sempre a gente caminha, quando lida com esses elementos, aí no fio da navalha, entre melhorar e piorar a gestão pública e principalmente os resultados aí para a sociedade. Mas uma parte da gestão por objetivos que a gente precisa tomar cuidado é que, pelo menos para as pessoas mais sérias, isso daí não é claro que não é assim, mas muitas vezes o debate que a gente olha na imprensa é como se a administração apenas fizesse a administração. E, na verdade, né, muitos pesquisadores foram mostrar esse papel. A gente tem várias formas de interação entre a política e a administração. Então, se a gente consegue facilmente colocar uma administração por objetivos, bom, se o administrador público, o gestor público só faz administração, muito fácil, aparentemente muito fácil. Se a gente se espelha nos exemplos da iniciativa privada, isso parece ainda mais, de certa forma, ainda mais simples, né? Porque o grande indicador de resultado na iniciativa privada é lucro, faturamento, lucro. Na área pública não é assim, né? A gente tem questões como moralidade, impessoalidade, justiça, eficiência. E justiça aqui a gente poderia fazer semanas de debate aqui sem chegar a uma conclusão exatamente do que é mais justo ou não, né, em termos sociais. Então, um estudo aí da década de 80 indicou, aí, avaliando a administração pública de grandes países, aí, dos países mais desenvolvidos, Estados Unidos, Suécia, Holanda, França, Alemanha, né, os autores entrevistaram algumas centenas ali de administradores políticos e queria entender como que eles viam a relação entre administração e política. Eles chegaram a condensaram em 4 imagens. A primeira, a clássica: político faz política, administrador administra. Depois, uma parte em que cada vez mais os burocratas e os administradores vão ganhando espaço aí na definição das políticas públicas. Os políticos trazem os interesses, valores, a sensibilidade política, eles são de certa forma, então, essa visão reconhece eles como um termômetro da sociedade, ainda que ele não seja muito objetivo. E a burocracia traz o conhecimento, a habilidade, a competência técnica. Uma outra parte vai mostrar que os políticos são aqueles que geram os momentos de ruptura. E, por outro lado, os burocratas, né, que trazem a inovação. Por outro lado, os burocratas são aqueles que vão atuar mais como conservadores, são aqueles que vão segurar mais, evitar grandes inovações e trazer uma certa estabilidade ao sistema. Quando eu falo de inovação e conservadorismo, aqui eu não estou colocando nenhum valor nessas palavras. Inovação pode ser muito ruim, conservadorismo pode ser muito bom, depende da situação da qual você parte. E por fim haveria uma imagem, aí, uma ideia do híbrido puro, né? A mistura completa entre um político e um administrador. Então, só ilustrando um pouco, a gente vai tendo cada vez mais momentos compartilhados entre a administração pública e os políticos. Os administradores aí vão avançando mais na definição das políticas públicas. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente fala da administração por objetivos, a gente se concentra em alguns aspectos da ação da administração pública, que é exatamente no fundo, a implementação da administração pública. Mas o administrador público tem papel em ajudar a colocar um tema na agenda política, em escolher as alternativas de ação e até na própria avaliação dessa ação pública. Questão, acho que o Caio aqui já falou bastante do novo gerencialismo público, então não vou perder tempo aqui. Vamos um pouco mais à discussão da questão das reformas da administração pública e alguns questionamentos em relação a ela. A gente tem sempre algumas tensões quando gera uma reforma da
ação pública ou qualquer mudança social e política na sociedade. Um é aquilo que o Nassif até colocou na abertura, a gente quer que o administrador, o gestor público seja inovador, mas ele tem que enfrentar o tempo todo aí a chamada sociedade da auditoria, ou seja, estão o tempo todo ali querendo achar onde ele errou, né? Se ele acertou 90 ações e errou 10, aquelas 10 é que vão falar. A gente nunca vê assim uma manchete de jornal falando sobre os acertos aí, né? É uma característica aí do jornalismo e, claro, o administrador público tem que enfrentar esses problemas, né? Eu moro do lado de uma agência do INSS ali em Santo André, então todo dia de manhã eu passo e vejo pessoas na fila ali. Eu via pessoas quebrando o quarteirão, e agora vejo uma meia dúzia de pessoas. Eu sei que tem gente que vai para aquela fila sempre, né? Gosta de ir para a fila, resolve as coisas pessoalmente, né? É uma questão cultural, mas alguém pode olhar e falar, olha, tem fila ainda no INSS, né? E é como se todo aquele esforço que o Nelson mostrou aqui não tivesse sido realizado. Há sempre pressões por grandes reformas, né? E dificilmente se gosta de reformas parciais. Por quê? Reforma parcial, coisa incremental, não tem apelo político, né? O cara falar que vai fazer um choque de gestão, pega bem, vou criar alguma ruptura, né? Falar, olha, nós vamos melhorar aos poucos a administração pública ao longo dos meus 4 anos. Eu falar, bom, isso daí não tem nenhum charme político, né? E no fundo, às vezes, se joga fora inovações aí incrementais por conta de sempre se apresentar novas propostas e que nem sempre são bem embasadas, bem discutidas. O que já foi bastante colocado, você falar de cortar gasto e melhorar e ampliar serviço é uma questão extremamente difícil, né? Choque de valores entre o gerencialismo e o ethos profissional. Então, se eu falar de um médico para um médico reduzir atendimentos é uma coisa, falar para um gestor reduzir o número de atendimentos é outra coisa. E às vezes o gestor é o próprio médico, né? Então, às vezes, o choque de valores é dentro das próprias organizações. E a própria questão que o Nassif falou, da transparência e o reconhecimento, a questão da governança, que o Caio já colocou bem, e muitas vezes a gente olha também uma discussão sobre aquele que se utiliza do serviço público como um usuário, né? E no fundo a gente tem que lembrar que ele é um cidadão. Na Inglaterra, nas reformas inglesas, é muito comum haver aquela citizen chart, ou seja, uma avaliação que o cidadão faz ali do serviço público. Ela se chamava Citizen Chart, né, Carta do Cidadão, mas no fundo ela era uma carta de consumidores. Ele avaliava a qualidade do serviço não como cidadão, não como alguém que tem o seu direito. Claro que uma parte do trabalho ali, ele recebe um serviço como se fosse um consumidor. Mas é lembrar que ele não está simplesmente escolhendo entre direitos numa prateleira de supermercado. São direitos a ser. E a administração pública serve para atuar na área de direitos e avançar também no desenvolvimento da sociedade. Direito é desenvolvimento também. Outras críticas são sobre a desconsideração do papel político da administração e uma crítica sobre a própria descentralização excessiva, né? Quando você descentraliza, você começa a enfrentar novamente problemas de coordenação, né? Para você avaliar bem uma organização que tem múltiplos objetivos, você pode dividir a organização em várias organizações parciais e cada uma delas para aqueles objetivos. Quando você divide em organizações mais focadas, você tem aquele problema ali que o Caio colocou bem, de você perder novamente a organização e cada um deixar o problema por outro. E a gente tem uma outra dificuldade, aí, se a gente for avaliar os resultados. Às vezes o problema de uma área governamental não aparece nos indicadores daquela área, mas aparece em outras áreas. Se eu deixar de fazer prevenção sobre mosquito da dengue, os resultados da falta de prevenção vão aparecer nos atendimentos, não na vigilância sanitária, mas na Secretaria de Saúde. Se uma agência reguladora deixar de regular o mercado,
As reclamações no PROCON explodem naquele setor. Mas o problema não é o PROCON, o problema é a regulação da agência, ou a falta de regulação, ou a falta de atuação da agência reguladora. Para diminuir a reclamação no PROCON é muito fácil. Você corta pela metade o orçamento do PROCON, diminui o número de atendentes, o número de reclamações cairá de um ano para o outro de uma maneira fantástica. Então os indicadores a gente tem que olhar também com muito cuidado. Por isso que a gente precisa se discutir, então aí no fundo, aí já avançando para a conclusão, a gente tem que entender as reformas aí de uma outra maneira. Grandes reformas podem significar aí grandes dificuldades aí de implementação. Ajustes incrementais podem ser mais fáceis da gente avançar na implementação, mas todo ajuste incremental, aliás, como aqueles que em grande parte aí, o Nelson colocou, foram ajustes feitos ao pouco no processo. O problema deles é que eles não ganham visibilidade, eles têm dificuldade aí em ter um charme, um apelo político mais forte. Então, em termos de desafios, eu vou colocar a gente pensar, eu vou passar rapidamente, que eu já estou com o tempo esgotado. A gente pode pensar nos desafios em termos da gestão de objetivos, nos desafios políticos e institucionais. Quando a gente fala de gestão de objetivos, em que áreas, em que aspectos? Como a gente define, por exemplo, objetivos em relação à regulação? Um erro de um regulador vai significar maiores tarifas, por exemplo, ou serviços de pior qualidade, mas ele não vai aparecer como erro do regulador, mas o número de fiscalizações que ele fez aparece, ou multas, ou eficiência na cobrança de multas. Como medir qualidade de questões multifacetadas? Como medir áreas que não são tão objetivas? O exemplo que o Nelson mostrou ali, ele conseguiu indicadores bem objetivos, tempo de atendimento, fila. Aquelas são algumas áreas muito claras ali de se colocar indicadores, e isso foi bem feito ali. Mas tem outras áreas que já não são tão claras. Acesso à justiça, como você mede? E como ponderar valores como equidade, justiça. Essa é outra parte daquele painel sobre os efeitos do bom governo na cidade. Então, como a gente mediria a qualidade dessa administração? Você poderia medir ali pelo número de obras que estão sendo feitas, pela felicidade, pelo aumento aqui do comércio na cidade. Por que razões? Tem múltiplas maneiras da gente olhar aí a administração pública, porque essa é uma dificuldade aí que a gente tem que lidar quando se definem objetivos. A questão institucional é as dificuldades da regulação, dificuldades de você lidar com a diversidade da administração pública, muitas vezes a tentação de você ter um modelo que sirva para todos aí. Isso o Nelson Machado foi muito claro. O modelo é algo que você aplica para partes e problemas específicos, mas aquela ideia de um tamanho serve para tudo, tamanho único, a gente tem que olhar com muito cuidado na administração pública. É o próprio risco aí da predominância dos tecnocratas e a gente deixar de lado o aspecto político da administração pública, das decisões públicas, os próprios desafios institucionais. Então, um governo que se abre para a transparência, ele se abre para uma série de críticas aí sobre a sua ineficiência. Se você quiser achar um problema, você acha, não tenha dúvida. Eu lembro que nos anos que eu passei na defesa do consumidor, quando as pessoas queriam testar um produto, queria um produto com problema, a gente falava, testa queijo Minas, você sempre vai pegar problema. Não tem um teste que você faça que não vai pegar problema. Vou achar um problema na saúde nas melhores cidades do país. É só passar de posto em posto, eu vou achar alguma coisa. E isso vai ao encontro da ideia geral que a saúde não funciona. Tem problemas? Claro que tem, mas nem sempre na dimensão do que os casos vão mostrar. A gente precisa também ter em conta aqui que uma característica do nosso sistema político, do presidencialismo de coalizão, é que a administração pública é parte das negociações de coalizão.
Isso não quer dizer que ela ser parte e ficar ao cargo de um partido, que ela vai ser utilizada só para ser explorada politicamente, em termos de licitações e todos os desvios de conduta, né? Mas quer dizer que os partidos aí, no melhor dos casos, querem utilizar a administração para mostrar o quanto eles são eficientes, para se viabilizarem eleitoralmente, para mostrarem a cara dos seus administradores e dos seus políticos. Quando a gente fala de colocar uma administração por objetivos, a gente tem que enfrentar também a possibilidade de algo que foi dado para que um partido legitimamente queira mostrar sua eficiência ser alvo de críticas e aí fragilizar eventualmente a discussão da administração por objetivos, aí, da gestão por objetivos. A questão de utilizar a avaliação, por exemplo, na vinculação a recursos. Uma discussão sobre o índice de desempenho do SUS, que foi lançado esse ano pelo Ministério da Saúde, um trabalho extremamente sofisticado ali do Ministério da Saúde, maduro em termos de pegar aqueles indicadores clássicos da área de saúde, fazer ponderações. Uma das possíveis discussões é utilizar ele como algo para vincular aos recursos que são repassados às unidades federativas. Claro que tem aspectos muito positivos nisso, né? Quem utiliza melhor os recursos deve receber mais, ou ter mais capacidade. Mas, eventualmente, a gente diminui também os recursos exatamente daqueles que mais precisariam dos recursos. E a maneira de se fazer essa avaliação pode levar a distorções também. Por fim, aí a gente tem várias possibilidades para reformas. Uma questão que já foi tocada aqui várias vezes é a questão cultural. A gente precisa entender a avaliação da gestão pública, a publicidade de resultados como algo que a gente vai enfrentar problemas, né? É o que o Nassif e outros colocaram sobre a lei de acesso à informação, né? Vai ter mau uso dessa informação, vai ter manipulação dessa informação, essas coisas vão acontecer mesmo, né? O que a gente tem que saber é que isso são partes do processo. A gente também não pode retroceder a transparência do que as pessoas estão utilizando mal. O que a gente tem que avançar é mostrar como funciona a administração pública, como ela lida com a informação, quais são os timings da administração pública. Esse é um trabalho aí que a sociedade tem que estar bem envolvida, né? Por isso até a pergunta que eu tive a oportunidade de fazer ao Walter, e que eu acho que é um desafio para o Brasil criar mais organizações da sociedade civil que vão lidar com essa informação pública, se especializar em áreas de governança, não só naquelas áreas que são prioritárias, mas em todas as áreas de atuação do governo, para cobrar os resultados, colocar essa informação para a sociedade, porque senão a gente vai ficar sempre refém de um caso ou outro aí, uma iniciativa ou outra, e sempre refém aí das manchetes da mídia, que nem sempre são bem direcionadas a uma avaliação mais abrangente da questão pública. Tem uma série de questões operacionais sobre como construir os parâmetros e até questões práticas aí de aumentar a capacidade dos gestores em utilizar as avaliações, utilizar a informação, em trabalhar com as informações, né? E respeitar ao mesmo tempo também até a participação democrática da sociedade e, obviamente, a participação e interferência dos próprios atores políticos. Bom, então deixo mais aí só uma perspectiva aqui antes de finalizar. São muitas escolas aqui brasileiras, então não é uma relação completa, por exemplo, está faltando a FGV do Rio, que atuam na área de públicas, ou seja, em administração, gestão de políticas públicas, cursos de políticas públicas, e muitas são universidades que têm cursos novos aí, né? A gente vê aí muitos aí nas universidades federais, por exemplo, nas que foram expandidas e que nas que foram criadas, ou seja, isso então a partir dos anos 2000, eu diria que essa área de públicas na graduação, nas universidades, tem tido uma grande expansão. É uma área que ainda está em bastante discussão, está diria na sua adolescência. A gente tem discussões sobre diretrizes curriculares nacionais, porque
cursos de administração pública são avaliados como se fossem cursos de administração de empresas. E aí a gente tem certamente um problema, né? Isso para mostrar que a gente pode ter boas perspectivas. Aí tem muitos cursos também de pós-graduação nessa área. Por fim, eu agradeço. Muito obrigado. Obrigado. Alguns pontos muito interessantes aí dessa forma de visão sistêmica que mostra como que é difícil para o país, para a opinião pública em geral, a opinião dos governantes avançar nessa visão sistêmica que o Marini coloca. No final dos anos 90 a gente já percebia a insuficiência dos meros programas de qualidade que pegam processos, né? Eu lembro de uma grande consultoria, foi numa televisão, a TV Bandeirantes fez um trabalho de qualidade e constatou lá que a melhor maneira de reduzir custos seria fechar o jornal das 10 às 6 da tarde, né? Vocês imaginem como... Então, gradativamente a gente tentou avançar, desde o governo Fernando Henrique se criaram aqueles conselhos de economia e tudo para tentar estabelecer alguma coordenação entre os ministérios por muito tempo, né? Eu lembro quando o Roberto Amaral assumiu aquele Conselho de Comércio Exterior, que tinha ações para serem conduzidas pelo transporte, ações para serem conduzidas por outra área. Eu falei, mas ministro, qual é o seu poder aí para conseguir impor essas ações? Ele falou, estou ao lado do rei e tenho o porrete do rei. Eu falei, o burocrata tem a gaveta. É muito mais forte que o poder do rei, né? Depois disso, tentou avançar com o Silveira na questão da coordenação do PPA, Avança Brasil e tudo, e daí aparecem problemas insolúveis. Você cria uma figura do gestor, o gestor tem que dar ordem para ministro, tem uma questão hierárquica complicada, né? Então, quando você coloca essa questão política e como compatibilizar, o Covas aqui, antes de morrer, ele tentou montar esse modelo. Eu acho que alguns governos militares, não sei se foi Figueiredo, alguma coisa assim, você coloca um secretário executivo que dá conta do recado e um secretário executivo e um secretário geral aí que tenha visibilidade política aí, mas acabou não dando certo. Agora, com o PAC e outros indicadores, você define as obras prioritárias de cada ministério, o ministro que entra, independentemente do partido político, tem que cumprir aquelas prioridades. Mas ainda é muito pouco, né? Quando o Marini coloca essa questão de você pegar a visão de longo prazo com a parte operacional, eu lembro que tempos atrás, ainda no governo Lula, foi criado lá aquela Secretaria de Assuntos Institucionais, com o CGE, trouxeram até aquele coronel Oliva, muito bom, que contratou trabalhos para todo lado para definir o que fez pesquisas, de acordo com últimas metodologias aí para saber o que seria a ambição nacional para 2020, 2040, e havia dificuldades monumentais que nunca foram superadas de casar o objetivo de longo prazo com as ações de curto prazo. Então é um desafio muito, e essa visão sistêmica que o Marini coloca aí, que eu acho que é um grande desafio, não apenas para o setor público, é um desafio, por exemplo, para a questão ambiental, é um desafio para as empresas. As empresas conseguiram avançar, algumas empresas que estão na Fundação Nacional de Qualidade, com esses sistemas de balanço de scorecard, tentar ver os vários ângulos, como que interagem. Mas quando vai em nível de governo assim, o desafio fica redobrado, mas essa sistematização de ideias aí, de ângulos aí, já é um grande avanço para poder sustentar mais à frente. O Brasil já avançou nessa questão da articulação federativa, como nunca avançou antes. Acho que o primeiro modelo, aliás, o modelo que vem do SUS, que é fantástico também, mas quando você entra no PAC, saneamento, tudo obriga a essa conversa com diversas instâncias, né? Mas eu acho que ainda esses arranjos interministeriais parecem ainda muito frágeis, né? O que são esses arranjos? Você pega lá um objetivo específico, junta diversos ministérios numa sala de situação, ou governos de Estado, discute, que é ótimo, define a responsabilidade de cada um, daí assina uma carta compromisso que o responsável é o ministro, e daí a Casa Civil monta um sistema de avaliação. Já é um grande avanço em relação às antigas câmaras, né? Mas eu acho que ainda falta essa institucionalidade, digamos, nesse modelo transversal aí. Bom, nós vamos abrir para as perguntas, só lembrando que a gente tem uma parte de lanche aí para substituir, para enganar o estômago aí,
Então, se quem quiser, faça favor. Só relembrando, Luiz Otávio, auditor aposentado. A pergunta é para o professor Marini. A lei de acesso à informação influenciará ou mesmo forçará o poder público a governar mais com a sociedade? A influência será nula, pequena, média ou grande? Mas posso acrescentar mais um pouquinho essa pergunta? Porque quando o Marini fala em governar com a opinião pública, com a sociedade, eu participei de algumas discussões lá com o pessoal lá da associação lá dos servidores do Ministério do Planejamento, e havia aquela dúvida, né? O que você abre de informação? Porque você tem que ter uma lógica. Se não tiver essa lógica, a discussão fica caótica. Então, de que maneira compatibilizar esse volume de informação, essa participação da opinião pública, sem perder o rumo geral do que tem que ser traçado como política? Está ligada a essa. Eu preciso me apresentar. Eu fui uma das pessoas que fez a concepção do poupa-tempo e a implantação do programa. Então, me interessou bastante esse seminário. Seu nome? O que eu gostaria que o senhor fizesse uma exposição, colocasse mais em prática, tá? Essa questão do controle social, tá? Porque, na verdade, esse conceito me parece que ele vem se desgastando também, tá? Eu gostaria de tentar, aqui juntos, resgatar o seu sentido verdadeiro, tá? Porque senão pode parecer mais uma fala acadêmica, teórica. Eu acho que ela é fundamental, tá? E está ligada aí essa questão também toda de participação, de cogestão, de governar com a sociedade. O que significa isso, afinal? Tá? Agora, para o nosso amigo aqui, bom, eu gostaria também que a gente detalhasse melhor essa questão do conceito de cidadão usuário, tá? Porque quando você dá o exemplo da questão do Citizen Card, e você exemplifica o usuário como consumidor, aí ele vira cliente, aí ele não é cidadão, tá? O aspecto todo que eu defendi quando eu montei o poupa-tempo, ajudei a conceber o programa, foi que a gente tem que fazer essa distinção muito clara da relação que a população tem com o Estado, que é uma relação de cidadania. Ela é absolutamente diferente de uma relação de consumo e de usuário, que é uma relação de mercado. Tá? Então, gostaria de que também você colocasse um pouco mais sobre isso. Eu só queria salientar que eu fui jurado de um prêmio qualidade aqui do Estado de São Paulo. Todas as inovações vingam de vocês. Parabéns. Bom, muito brevemente, quer dizer, são questões que, de certa forma, convidam a gente quase que a começar de novo, né? Eu sei que o tempo não permite, eu vou tentar ser breve. Assim, eu não tenho dúvida, assim, sendo bem objetivo com relação à primeira pergunta, eu acho que o impacto será muito grande. Cada uma dessas inovações, cada uma desses novos temas que entram, e tudo isso tem a ver com esse estágio aí da governança, que, na verdade, e tentando precisar um pouco o conceito, quer dizer, eu acho que o conceito é relativamente simples. O difícil é como implementá-lo. Eu acho que, na verdade, esse estágio, talvez mais contemporâneo do debate em gestão pública, que é o da governança, ele coloca um ingrediente adicional do ponto de vista conceitual, que aparentemente é talvez simples de falar e difícil de fazer, né? Que é assim, governar com não se concebe um governo da sociedade sem a sociedade, ponto, né? Então, significa dizer que eu tenho que sair da caixa, eu tenho que olhar assim, para fora, tentar ser capaz. Eu acho que esse talvez seja um grande desafio colocado por líder contemporâneo, né? A sua capacidade de, primeiro, olhar para fora, saber o que está acontecendo e ser capaz de traduzir esse conjunto de perspectivas das diversas partes interessadas para o plano de governo, né? Objetivamente isso. Não é trivial. É fácil dizer isso aqui rapidamente nessa nossa conversa, né? Como é que você faz isso? É complicado. 2, eu preciso ser capaz, né,
de desenvolver uma capacidade. Por isso que o velho modelo hierárquico não dá conta, porque ele é piramidal, comando-controle, né? Hoje o modelo é mais relacional. A literatura vem chamando isso de coordenar sem hierarquia. Os projetos são cada vez mais transversais e um não tem hierarquia sobre o outro. Como é que eu faço? Né? Então, mas preciso fazer. E aí, pegando um pouco o fim da fala do Nassif, quando ele fala do imbróglio, da dificuldade que é fazer isso dentro do governo, e aí você tenta criar câmaras. O governo, o problema é sistêmico, o governo é funcional, hierárquico, fragmentado. Aí ele tenta criar soluções, arranjos institucionais para tentar enfrentar esse problema da coordenação. Soma-se a isso agora, que não basta fazer só no governo, coisa para fora também, olha só, o tamanho do imbróglio, né? Então, cada vez mais exige, né, isso exige, do ponto de vista do perfil de competências do gestor público, essa capacidade relacional, de compreender, primeiro, compreender o que está acontecendo lá fora. 2, não adianta só ficar no está acontecendo, não. Como é que isso impacta? Né? Como é que isso impacta? Como é que eu depois traduzo esse impacto em estratégias, planos, políticas de governo? E como é que eu implemento esse troço para depois fazer o controle dessa perspectiva mais ampla? Eu queria, quer dizer, eu sei que tangenciei o tema, né? Até porque eu não sei se eu tenho a resposta, né? Assim, objetivamente, do como que faz, mas eu acho que tem algumas questões que são muito importantes, né? Uma é a percepção de que o imbróglio é o outro, de que nós estamos falando da necessidade de um perfil que é um pouco mais abrangente aí da gestão e do gestor, né? De trabalhar essa perspectiva mais relacional. E 3, algo que me preocupa muito, né? Como é que você desenvolve essas capacidades? No velho modelo era mais fácil, tinha uma escola de governo que desenvolvia a competência do gestor público para que a gestão pública faça a política de Estado, né? Hoje eu estou falando que isso é em rede, eu estou falando que tem PPP, PPP é Estado com o setor privado. Então precisa desenvolver uma capacidade, não adianta o setor privado se desenvolver e o Estado se desenvolver, e o terceiro setor se desenvolver, né? Quer dizer, esses projetos são transversais dentro do governo, mas extrapolam também os limites do governo, né? Então nós estamos falando de uma construção de capital social mesmo. Quer dizer, quando você cria um conselho, né, na área do meio ambiente, na área da saúde, né, e as pessoas vão para esse conselho, será que elas estão preparadas para, de fato, né, exercer esse papel? Isso é um exemplo concreto da governança, né? E eu concluiria, eu gostei muito daquele estágio ali que o professor Marcos Vinícius colocou, das reformas, né, a lógica patrimonialista, o modelo burocrático vem para vencer isso. Eu acho que tem uma peculiaridade nesse momento brasileiro da gestão pública, que de novo ele mistura. Eu acho que houve um equívoco, né? Equívoco que eu, inclusive, quando tive uma determinada época no governo, ajudei a cometer, né? De entender, a partir dessa lógica que é real, o modelo burocrático veio para substituir a lógica patrimonialista. Quer dizer, se fazia um modelo mais da profissionalização, da meritocracia, para tentar enfrentar a cultura patrimonialista vigente. Então, assim, do ponto de vista de estratégia, o objetivo era substituir. Os outros não, mas foram medidos como. Isso acabou criando resistência. O modelo gerencial não veio para substituir o burocrático. Ou seja, falta burocracia ainda, então não veio para substituir. E o modelo da governança recém-nascido, né, ele não veio para substituir o outro. Então nós estamos falando, na verdade, de uma estratégia de reforma em que eu tenho uma agenda da burocracia ainda necessária, da profissionalização, da meritocracia. Estou falando de uma agenda gerencial que é de tecnologia de gestão, orientação para resultados, ferramentas objetivas de eficiência, de racionalidade do gasto público, né? E estou falando da agenda da governança, que é da participação, ao mesmo tempo. Então há uma agenda de século XIX, uma agenda de século XX e uma agenda do século XXI. E às vezes a gente não coloca dessa forma, coloca ou, né? E aí isso ajuda a criar resistência, cria escolinhas. Então a turma do gerencial é atacada pela turma. Aí o risco é implantar um modelo gerencial, se ele é para substituir o burocrático. O que acontece? Eu tenho um neopatrimonialismo, né? O risco da volta não é isso, né? Não é ou, é ele, né? Eu agradeço. Nesse aspecto ainda, pegando o final da fala aí do Caio, tem um artigo bastante interessante na revista do Serviço Público do professor Clóvis, da professora Maria Rita, sobre reforma gerencial ou burocrática. E, no fundo, o que ela fala é exatamente isso, né? São coisas complementares. E, no fundo, num sistema republicano, o burocrático é o sistema adequado. É uma questão impessoal, voltada à área pública, que dialoga com a política.
que deveria, por isso que falta burocracia. A gente não está falando necessariamente de uma evolução, mas está falando de coisas que tem que se complementar e tornam só mais complexas, né? Acho que na questão da Vera e que o Luiz Otávio também colocou, a informação é uma condição para que a gente consiga trabalhar mais e cobrar mais do funcionamento da área pública e entender melhor como funciona. Ela é uma condição. Então, sem ela, isso daí nunca avançaria muito. Mas com ela, a gente precisa aprender a transformar essa informação em conhecimento, né? E esse é o grande desafio também. Então, eu diria, ele vai caber em parte ao governo, né, em parte ao Estado, porque nem sempre o governo, o Estado, a administração utilizam essa informação. Muitas vezes eles geram muita informação e não utilizam, né? Fica muito bom aí o caso que o Nelson Machado trouxe e falou, olha, tinha várias informações que estavam ali, mas nunca ninguém organizou. Mas a gente tem que transformar isso em conhecimento. Esse é o novo desafio de como a gente vai fazer para poder interferir melhor na área pública, poder cobrar e poder ter uma participação. Mas quando a gente fala de participação, no fundo a gente quer dizer uma participação mais qualificada, né? Uma participação de cidadãos, de grupos que possam entender melhor também a área pública, uma participação de pessoas que só vão reclamar e apontar problemas individuais. Claro que ela tem a sua legitimidade, né? Não estou dizendo que ela não deva existir, deve, mas ela tem que vir junto também, ou ser complementada com uma participação que a gente se aprofunde mais sobre o funcionamento do Estado. Mas toda a participação também gera uma possibilidade de captura aí por determinados grupos. E aí eu acho que a questão da cidadania é que se faz presente, né? Trabalhei uma década e meia na defesa do consumidor e a gente sempre fazia questão de ligar as palavras consumidor-cidadão, para lembrar que você não é só um usuário do serviço público, né? Acho que o Poupa Tempo é um exemplo. As pessoas estão indo lá não para ter um serviço eficiente, mas para perderem menos tempo para terem acesso aos seus direitos, né? Direito de ter a sua documentação, direito de organizarem as suas vidas. É uma forma mais eficiente de permitir o acesso aos direitos. A gente não pode nunca perder a discussão do que a gente está num espaço público. Esse espaço público precisa ser apropriado pelos cidadãos. Quando a gente trata, e esse é um risco de quando a gente fala de reformas gerenciais, muitas vezes, essa foi uma crítica à primeira leva de reformas na Inglaterra, nos países aí do Reino Unido, né, e em muitos países europeus, era dar uma visão muito estreita de usuário do serviço. E aí você passa a pensar não mais o espaço público como aquele espaço em que o cidadão exerce seus direitos políticos, ele tem uma voz política para levar as suas demandas, mas naquele espaço em que ele eu pago meus impostos, então eu quero ter esse serviço aqui, isso daí tá bom, né? Essa é uma crítica até que o Tony Judith faz no livro, acho que um dos últimos livros dele, antes de morrer, sobre a perda da noção de espaço público quando você privatiza alguns serviços. Não que a privatização seja em si ruim, né? Ela pode trazer eficiência e pode ser desastrosa também, como a estatização também pode trazer eficiência e ser desastrosa. Mas ele falava do risco de eu não estou tendo mais acesso a um direito ao transporte, eu estou pagando uma tarifa de trem. Ele perder a noção de que aquele serviço é um espaço público. Isso quer ver só um paradoxo. Ele está falando em melhoria de gestão pública, que é um baita desafio. Tem questões culturais, legais, administrativas. E nós estamos falando de uma outra área pública que é muito simples, que são as concessões. Você tem agências reguladoras que têm que cumprir contratos. Quando você pega hoje a pior face do serviço público, companhias aéreas, empresas de telefonia, empresas de celulares, porque você não consegue, quer dizer, é simplesmente vontade política. Você tem um contrato, você tem indicadores, você tem que fazer cumprir o contrato, e não se cumpre. Então essa questão política acaba sendo enroladíssima. Mas eu queria muito agradecer as duas apresentações aqui,
enriquecendo mais uma vez aí esse seminário, uma quantidade de conteúdos ótimo aí para a gente discutir posteriormente. E dou por encerrada essa sessão, agradecendo aos dois palestrantes aí. Muito obrigado.